Modelo CARP. Então, a nossa introdução, a contextualização do problema, a edificação escolar do objeto de estudo datado de 1960 representa um patrimônio histórico e cultural para a comunidade local, porém a ausência de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e a falta de sistema de prevenção de combate a incêndio tornam-se a preocupação relevante em termos de segurança. A escola erguida há décadas apresenta desafios arquitetônicos e estruturais que podem complicar a conformidade com as suas normas de segurança atuais. As leis e regulamentos de prevenção de combate a incêndio têm evoluído ao longo dos anos para assegurar a segurança das pessoas, propriedade durante uma emergência. Além disso, a idade avançada da edificação pode apresentar um desafio adicional. As normas de segurança mais recentes podem demandar modificações substanciais do prédio, como a instalação de sistemas de alarme, extintores, iluminação de emergência, entre outros. A adaptação de uma construção antiga a essas exigências pode envolver intervenções delicadas, que demandam mão de obra especializada e investimentos consideráveis. Os objetivos gerais desse projeto é apresentar diretrizes para projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico por meio de levantamento arquitetônico e modelagem de edificações escolares modelo CARP. Objetivos gerais. Estudar. Na verdade, esses são os objetivos específicos: estudar as edificações escolares modelo CARP e suas condições gerais relacionadas à segurança de combate a incêndio, revisar e sintetizar a legislação referente à prevenção de combate a incêndio e pânico no Brasil, especificamente no estado de Minas Gerais, estudar e propor adequações de sistemas preventivos de prevenção de combate a incêndio, elaborar diretrizes para projeto de prevenção de combate a incêndio em uma edificação escolar modelo CARP, de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiro de 2021. Desenvolver um projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico em uma edificação escolar modelo CARP. A nossa metodologia: revisão bibliográfica da legislação vigente para a prevenção de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais, um levantamento de dados locais, que é um levantamento arquitetônico, um projeto técnico por meio de software Autodesk, Revit e AutoCAD. E lembrando que o projeto, as-built, será feito, modelado dentro do Revit, e utilizaremos a plataforma de AutoCAD para o desenvolvimento do projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico. Será feita a análise de resultados e as considerações finais. Revisão bibliográfica. O despreparo e a inexistência de uma legislação para projetistas e ocupantes de edificações é lembrado até hoje nas tragédias que marcam o nosso país, como as dos edifícios Andraus, Caixa Econômica Federal e Joelma, que evidenciou esse despreparo. No quadro 1 mostram os resultados dessas tragédias. Os números servem de alerta e procuram mostrar que, mesmo sendo fatos passados, ainda há possibilidades de algo semelhante acontecer. E lembrando que, através dos incidentes dos edifícios Andraus e Joelma, partiu a comoção em âmbito federal, estadual e municipal para o desenvolvimento da legislação de prevenção de combate a incêndio e pânico no Brasil. No nosso quadro ao lado, nós temos o edifício Andraus, aconteceu um incêndio em São Paulo, datado de 24 de 2 de 1975. Esse edifício possuía 31 andares, não tinha chuveiros automáticos, sinalização de emergência, iluminação de emergência, alarme manual, detecção automática. Os forros de acabamento eram incombustíveis. No total foram 16 mortos, 350 pessoas salvas por helicóptero. No incêndio da edifício da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, datado de 15 de 1 de 1974, esse edifício de escritórios com 31 andares possuía chuveiros automáticos apenas em partes dos andares. Os forros e acabamentos eram combustíveis. Todos os 19 andares ocupados foram queimados.
Graças a Deus não houve mortos. No edifício Joelma, ocorrido em São Paulo, datado de 1/2 de 1974, o edifício de escritórios, 25 andares, não tinha saída de emergência, alarme manual, sistema de detecção, planos de evacuação, tinha uma escada de emergência central, a propagação do fogo foi por meio de acabamento combustível, não foi possível salvamento por terraço, infelizmente 179 mortos. As nossas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas utilizadas neste trabalho, NBR 13434, que trata da sinalização de segurança contra incêndio, a NBR 13.714, que trata dos sistemas de hidrante, tanto do seu dimensionamento, da rede hidráulica de hidrantes. Nós temos a NBR 9.077, que trata das saídas de emergência, a NBR 5.626, das instalações prediais, a NBR 14276, que trata da brigada de incêndio, NBR 5410, das instalações elétricas, lembrando que o projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico é uma junção das disciplinas de projeto hidrossanitário e projeto elétrico. E a NBR 14277, que trata das instalações e equipamentos para treinamento de combate a incêndio. Essa norma automaticamente ligada a 14276, que trata do treinamento de brigadistas, que é a brigada de incêndio. Das instruções técnicas do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, destacamos a IT de número 01, procedimentos administrativos, a IT de número 13, iluminação de emergência, a IT 16, sistema de proteção por extintores de incêndio, a IT de número 15, sinalização de emergência, a IT de número 08, que trata de toda a parte de saídas de emergência e edificações, incluindo escadas, rampas e portas que dão acesso aos logradouros públicos. A IT de número 09, que trata da carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, e a IT de número 17, do sistema de hidrantes e mangotinhos. Edificações escolares modelo CARP. Ela partiu do projeto, que foi o antecessor da escola modelo CARP, que foram as escolas de lata. Foi necessário pensar não somente em novos projetos arquitetônicos, mas também a forma de viabilização das obras pelo vasto território mineiro. As escolas de lata, essas escolas marcadas pela baixa qualidade, foram também conhecidas como forninho de assar alunos. São edificações, hoje em dia nós podemos comparar elas com os containers marítimos, como estamos vendo pela foto. São edificações que têm o seu fechamento no estilo de telhas metálicas, o seu cobrimento também com telhado metálico. No estado de Minas Gerais, então, se criou a campanha de reparo e restauração de prédios escolares do estado, a CARP, então, do governador José Francisco Bias Fortes, por meio do decreto 5.458, de julho de 1958, que assim instituiu. Lembrando que as edificações escolares, modelo CARP, surgiu juntamente, logo após a LDB de 1961, que é a Lei de Diretriz de Base da Educação, que nessa época, entre 55 e 61, houve uma grande procura por um ensino médio na rede estadual de ensino, e o Estado não tinha prédios para atender toda essa demanda. Nisso, então, foi primeiro se criado esse protótipo, essas edificações modelo, essas escolas de lata. Viu que o projeto não tinha sido o ideal para aquela função, então começou a se idealizar as escolas modelo CARP. O modelo CARP foi desenvolvido com experimentações inovadoras, descritas em um artigo de 1965 da Revista de Arquitetura e Engenharia, visando melhorias às construções escolares de Minas Gerais, diferenciando-se
das escolas de lata e dos grandes grupos escolares monumentais, utilizavam-se técnicas de construções simples e amplamente conhecidas, como estrutura de concreto armado, lajes pré-moldadas, paredes de tijolos aparentes, piso de cimento e telhado cerâmico, sustentado por madeira. Então, esse método construtivo ele poderia ser replicado em qualquer parte da área territorial do nosso estado de Minas Gerais, que é bem extenso, né? E sem dificuldades, né? Devido a essa forma construtiva da edificação. A CARP tinha um conjunto arquitetônico que era escolhido por número populacional das cidades. Sua tipificação era zona rural ou urbana, tipo de ensino ofertado, que poderia ser o ensino médio ou ensino fundamental, com suas informações. Se escolhia a parte da edificação, que poderia ser 1 ou 2 pavimentos. Na figura acima, nós temos uma edificação CARP com 2 pavimentos, né? É uma edificação modular, por quê? Porque no simples fato de um acréscimo de 2 pilares, você tinha, na edificação de 2 pavimentos, você tinha um acréscimo de 2 salas de aula. Já no projeto de 1 pavimento, né, com acréscimo de 2 pilares, você tinha mais uma sala de aula. Então, nós temos aí nessa imagem abaixo, já uma edificação em termos mista, né, uma edificação com 2 pavimentos do seu lado direito, e uma edificação com 1 pavimento do seu lado esquerdo. A medição e o levantamento arquitetônico do projeto As-Built in loco, um levantamento As-Built envolve a criação de um conjunto de documentos que refletem fielmente a situação real de uma edificação ou projeto após a sua conclusão, resultando em uma apresentação precisa e atualizada dessa construção final. Então, esse levantamento foi feito através de trenas, né? Através de prancheta e papel, para juntar todas as informações da edificação, e também foi feito um registro fotográfico de toda a edificação para consulta no desenvolvimento, né, do modelo computacional do projeto. Um desenho arquitetônico feito a partir do método computacional utilizando um software BIM, como o Revit, é uma representação digital completa, integrada de um projeto arquitetônico. O BIM é uma abordagem colaborativa que envolve a criação de uso de modelos 3D inteligentes, contendo informações detalhadas sobre todos os elementos da edificação. Na figura abaixo, nós temos a edificação da forma real construída, né? E na imagem acima, nós temos um modelo já... uma modelagem feita dentro do software Revit, né? Uma modelagem, ela é bem característica e representativa da forma real da edificação. O Revit permite criar modelos tridimensionais dos elementos arquitetônicos como paredes, pisos, portas, janelas, tetos e outros componentes. Esses objetos são inteligentes porque contêm informações paramétricas, ou seja, suas características e propriedades podem ser facilmente alteradas e atualizadas em tempo. O AutoCAD, um dos softwares mais populares, amplamente utilizado na arquitetura, engenharia e construção. Um desenho arquitetônico feito a partir de um método computacional é um projeto realizado usando o software CAD, que permite a criação de desenhos técnicos e modelos digitais precisos e detalhados. Vamos para os nossos resultados, né? O nosso objeto de estudo é a Escola Estadual Teolinda de Souza Carmo. Ela fica situada na rua Joaquim Souza, né, no bairro Santa Rita, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Tem a sua localização na área urbana da cidade. Tem um total de docentes de 1.214 alunos, um total de discentes 43 professores e um número de salas de aula, um total de 17. Né? Aqui nas imagens de cima nós temos o pátio interno e a parte dos fundos da edificação. Se observa-se na imagem superior direita, né, lá no fundo, a marca
da inundação. Essa escola, ela fica mais ou menos, ela fica a 3 quarteirões, né, da margem do Rio Doce, né? Esse rio, frequentemente, todo ano, ele sai da calha do rio e atinge essa região aí. A última enchente que teve na cidade, né, atingiu aquela marca ali. Na imagem de baixo nós temos o jardim da parte da frente da escola, né, juntamente com o seu estacionamento. Nas imagens da parte esquerda nós temos a quadra poliesportiva coberta, né, e as imagens da sua direita nós temos os corredores e os blocos A e B. E lembrando que nessa edificação, né, no seu modelo original tradicional, ela não contemplava essa quadra poliesportiva. Nessa área aí era uma área de recreio, né, de recreação para os alunos na hora do intervalo. Nós temos aqui os detalhes da quadra poliesportiva. Observem que ao fundo existe um palco, né, que essa quadra é utilizada para eventos e também de práticas esportivas dos alunos da escola. Aqui nós temos os corredores do bloco A e B. E aqui nós temos o resultado do projeto as-built da edificação. Do seu lado direito, né, a planta baixa do pavimento térreo, né? E do seu lado esquerdo nós temos a planta de situação e localização da edificação. Aqui já nós temos a planta do primeiro pavimento e o quadro de áreas total dessa edificação, que tem um perímetro de 257, uma área de terreno de 3.852 metros e 95, uma área permeável de 1.358, uma área ocupada de 2.494, uma área térrea de 1.234, uma área construída do primeiro pavimento de 1.163 metros, uma área da quadra de 823 metros e uma área total construída de 4.122 metros e 72 centímetros. Aqui nós temos um modelo 3D, né, da edificação. Então nós temos esses dois blocos, né, um ao lado do outro, e nós temos a quadra poliesportiva. Esse desenho é o mesmo desenho de um ângulo diferente, né? Aqui nós temos os cortes, o corte A e o corte B da edificação. Aqui nós temos a fachada da edificação. Esse corte representa aquele palco, né, da quadra poliesportiva, e o corte D e C é um corte feito dentro da caixa de escadas. Então agora nós entramos dentro do projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico da edificação. Ao se iniciar um projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico, ele se é iniciado através do decreto 47998 de 2001, assinado por Itamar Franco, né? Nesse decreto nós temos essa tabela que é classificada pelo grupo da edificação em relação ao seu uso. Como nossa edificação é do grupo E, né, educacional e cultura física, da divisão E1, escola em geral, que se trata de escolas de primeiro, segundo, terceiro grau, cursos supletivos e pré-universitários. Após essa classificação de acordo com o seu uso, nós partimos para a tabela 5 da IT de número 01, né? Que, como o nosso objeto de estudo trata de uma edificação do grupo E, que é referenciado na tabela 5 do grupo E, educacional e cultura física. Então, dentro dessa tabela da IT de número 01, nós temos a classificação em relação à sua altura. E lembrando que a altura para projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico, ela é contabilizada de piso a piso. Então, nesse caso da nossa edificação, a altura da edificação seria o piso do primeiro pavimento. Então, seria uma altura menor do que 12 metros quadrados. Cairíamos nessa coluna, né?
onde seria dimensionado o acesso às viaturas, saídas de emergência, brigadas de incêndio, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores, hidrantes e controle de materiais. Vendo que tem uma observação em cada item, né? No primeiro, acesso a viaturas, nós temos o item número 5. O item número 5 diz que a edificação, para conter o acesso a viaturas, ela tem que estar afastada a mais de 10 metros, né, do logradouro público, que não é o caso da nossa edificação. Na brigada de incêndio, aparece o item número 4, exigido para edificações E1 a E4, com área total ou superior a 930 metros quadrados. Como nossa edificação tem 4.122 metros quadrados, ela necessitará da brigada de incêndio. O alarme de incêndio contém a nota número 1, exigido quando a área total for superior a 930 metros quadrados, que também é o nosso caso. O controle de revestimentos, que tem a nota número 3, exigida em auditórios com previsão e população superior a 200 pessoas, que não é o caso da nossa edificação escolar. Então, os sistemas preventivos que serão dimensionados são saídas de emergência, extintores, iluminação de emergência, sinalização de emergência, brigada de incêndio, alarme de incêndio, hidrantes e manotinhos. Lembrando que dentro dos projetos de prevenção de combate a incêndio, nós temos o PTS, que é o projeto técnico simplificado, que na maioria das vezes se dimensiona só saídas de emergência, extintor, placa e luminária, né? No nosso caso, como uma edificação acima de 930 metros quadrados, é um projeto técnico, né? É um PT, projeto técnico, e nele se enquadra os demais itens de prevenção de combate a incêndio e pânico especializados, que no caso é o sistema de hidrante, esse sistema hidráulico de hidrantes, né? E o sistema de alarme de incêndio. Depois de analisado os sistemas preventivos, né, nós vamos para a contabilização da população da edificação. De acordo com as informações escolhidas, os parâmetros para cálculo da população da edificação, chegamos nos seguintes resultados em relação à população da nossa edificação. Na tabela 6 e 7 é mostrada a população total da edificação por pavimento e também o público total da quadra poliesportiva. Então, aqui nós temos o total do público do pavimento térreo e, no outro quadro, a população do pavimento superior. Aqui é dimensionada, né, as saídas de emergência, no caso da nossa escada, corredor, portas, rampas e portas de saída final. Essas portas são as que dão saídas ao logradouro público, né? Nesse cálculo, observou que a escada é insuficiente para realizar a descarga da quantidade de alunos, uma vez que a escada existente continha apenas uma dimensão de 1,69 m de comprimento, o que dá 3 unidades de passagem. Cada unidade de passagem dessa equivale a 0,55 metros. Então, tendo 1,69 m, equivale a 3 unidades de passagem, né? E como nós vimos aqui, no cálculo de rampa e escada, o total de unidades de passagem para escoar essa população do primeiro pavimento seriam 6 unidades de passagem. Então, como a escola já se passava por um processo de adaptação de acessibilidade, juntamente com a equipe da direção da escola, optou-se por dimensionar uma rampa, né, de descarga. E essa rampa tinha que ter, no mínimo, 1,65 m, né? Nós temos aqui à esquerda o desenho dessa rampa, né, que fará a descarga também complementar, juntamente com a caixa de escada, da população do primeiro pavimento. Esse aqui é o corte E2 e o corte E1 da escada. Podemos observar que nessa escada existem 3 patamares, né? Um patamar e mais 2 patamares intermediários. E sobre essa rampa, uma cobertura metálica, né? Por essa imagem aqui
feita através do software Revit. É possível observar, né, melhor, com mais detalhes, a escada, né, do modelo construtivo dela, né. Aqui a gente tem a escada de um ângulo e aqui a mesma escada de outro ângulo. Observa-se que foi aproveitado a parte inferior da escada, né, para fazer esse 1 DML para a escola. Para fazer o dimensionamento dos extintores, precisamos saber a classificação quanto à carga de incêndio da edificação. Essa classificação é feita através da instrução técnica de número 09, né, que trata da carga de incêndio das edificações e espaços destinada ao uso coletivo. Então, nós encontramos, né, dentro dessa tabela a descrição do ensino fundamental e ensino médio, do grupo E1, que tem uma carga de incêndio de 300 MJ por metro quadrado. 300 MJ por metro quadrado nos traz uma edificação de baixo risco, né? Então, essa classificação feita através da IT de número 09, com a carga de incêndio, nós chegamos ao baixo risco, né? Aqui nós temos a carga do tipo de carga dos extintores, né? Que nós temos a carga de água, espuma mecânica, dióxido de carbono, pó BC, né? Que combate ao fogo da classe B e da classe C, o pó químico ABC, que combate ao fogo da classe A, B e C, né? E os compostos halogenados, né? Então, muito usual hoje em dia o dimensionamento, né? Se opta pelo pó ABC, né? Que ele combate tanto o fogo da classe A, da classe B e da classe C e um único só extintor. Então, nós temos aqui o dimensionamento em relação ao fogo da classe A. Nós temos aqui o baixo risco, né, que nos dá os 2A, e uma distância máxima percorrida, lembrando que essa distância máxima percorrida é o caminho real da edificação, 20 metros. No dimensionamento da classe B, nós temos para baixo risco 20B, 15 metros. E na classe de fogo C, nós temos também 20 metros. Como nós temos a menor distância máxima percorrida do fogo da classe B, nós adotaremos então a distância máxima percorrida, né, de cada extintor de 15 metros. Então teremos um extintor de classificação 2A, 20BC. A sinalização de emergência. A sinalização utilizada, todos os símbolos, mensagens de cores descritas na instrução técnica de número 15. Posicionamento adequadamente em espaços coletivos da edificação, como mostra a figura 40, que é essa figura da parte esquerda, no detalhe de instalação e da sinalização. Na imagem superior, nós observamos os tamanhos das placas, né? À medida que a placa ela tem o seu tamanho aumentado, ela também, né, ela aumenta a capacidade de visualização da mesma. Na primeira aí nós temos 19 por 9,5, na segunda nós temos 31,6 por 15,8 e na terceira placa, chegando a uma distância visual de 18 metros, de 57 por 28,5. Na imagem abaixo, né, nós temos o detalhe de sinalização, de instalação da sinalização e o outro detalhe de instalação da sinalização de emergência. Esse quadro é o que está no nosso projeto, né? Que é o quadro de simbologia, todas a sinalização utilizada na nossa edificação, né? No projeto foi dimensionado tanto placas de orientação, alerta e proibição, como a legenda mostrando toda a simbologia e sinalização das placas inseridas nas pranchas para facilitar o entendimento e a consulta do analista do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais.
Aqui nós temos os detalhes das placas M, né? Na placa M1 contém todo o sistema preventivo, é obrigatório em todo o projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico. Na placa M7, nós temos a placa que é instalada na porta de rota de fuga, né? Quando essa porta não pode ser mudada ou dar de frente com o logadouro público, geralmente uma porta de correr, uma porta de enrolar, né? É anexada a essa placa M7 com os dizeres: essa placa deverá permanecer aberta durante todo o expediente. E a placa M2 é a lotação máxima do ambiente. No caso da nossa edificação, nós temos 3 ambientes com local de reunião de público, né? Nós temos o nosso palco, que é a lotação máxima de 3 pessoas, um refeitório, lotação máxima de 44 pessoas e uma quadra poliesportiva de 1.245 pessoas. Agora, nós tratamos da iluminação de emergência. Conforme a norma NBR 10.898, mostra o seu raio de iluminância. É de 2 vezes a altura, no caso apresentada pela letra H. Essa imagem é um pouco confusa, mas eu quero dizer que numa luminária, igual esse exemplo de instalação de luminária de emergência, se ela está a 2,70 metros, ela vai ter um raio de alcance de 5,40 metros, no caso 2 vezes a sua altura. Nos blocos de autônomo, hoje é utilizado o bloco de LED, né? Contendo 30 LEDs, aí está exemplificado a instalação dele. Para os ambientes que não foram projetados, que foram projetados blocos de alta performance, no caso a quadra poliesportiva, o seu dimensionamento é seguido no seguinte roteiro de cálculo. Então, no caso da nossa quadra poliesportiva, se fosse dimensionar os blocos de LED de 30 LEDs, iria onerar muito o custo do projeto. Então, se optou em fazer a instalação de 2 blocos, né, de alta performance. Esse bloco é dimensionado através do fluxo luminoso dividido pelo ambiente, né? Aí nós temos o total da luminância. Então, pelo fabricante, nós temos que esse bloco ele tem 3.000 lumens, né? Pelo ambiente, isso é igual a 5 lux. Então, nós temos que 3.000 lumens dividido por 5 lux, igual ao ambiente. Aí nós temos a área, né, que a gente calcula que é o πr ao quadrado dividido por 2. Isolando esse R e levando o restante ao quadrado, nós temos A vezes 2 dividido por π. Ficaria aqui 600 vezes 2 dividido por π, que daria um raio de alcance desse bloco de alta performance de 19,54 metros. Nós temos aqui o detalhe do sistema de iluminação do bloco de alta performance, né? Temos o modelo estipulado no projeto de 3.000 lumens. Agora partimos para a brigada de incêndio, que é uma medida de segurança prevista em regulamento de segurança contra incêndio e pânico. Consiste no grupo organizado de pessoas treinadas e capacitadas para atuar e manusear, né, os sistemas de prevenção de combate a incêndio e pânico, abandono de edificação e combate no princípio de incêndio, a prestação de primeiros socorros, dentre uma área estabelecida. Como nós temos aqui, o quadro nos representa, né, a edificação do grupo E, nós temos que quando essa edificação ela só tem 10 funcionários, população fixa, o número de brigadistas será 40% desse valor. Se caso a edificação tiver um número superior de ocupantes fixos acima de 10 pessoas, se é feito o cálculo de 40% até 10 pessoas e o restante 20%. Né? Nós temos o quadro resumo aqui de informações. Então nós temos o que a nossa população fixa do pavimento, né, no turno matutino, 25 pessoas,
e no turno vespertino 10 pessoas, isso no pavimento térreo. No primeiro pavimento, no turno matutino, 25 pessoas e no turno vespertino 10. O cálculo é feito da seguinte forma: 10 pessoas vezes 40%, né? Nós temos um total de 25 pessoas da população fixa, então se exclui as 10, né? Que é tirado esses 40%, e esse restante aí, que no caso 15, se multiplica os 20%, né? Então daria um total de 7 pessoas por térreo. No primeiro pavimento, né, como só tem 10 pessoas, é multiplicado por 40%, no caso 4 pessoas. Então nossa edificação terá um total de 22 brigadistas. Partimos agora para o dimensionamento do sistema de detecção de alarme, que são compostos por conjunto de elementos organizados de uma forma planejada, interligados de maneira adequada. Eles oferecem alerta sobre princípios de incêndio por meio de sinais sonoros e visuais, no mesmo tempo em que controlam o dispositivo de segurança e sistemas automáticos de combate a incêndio instalado no edifício. Os acionadores manuais devem ser instalados com a altura entre 90 e 1,35 do piso acabado até a base do interior dos componentes, como mostra a figura do detalhe. Aqui nós temos um detalhe do sistema de acionador manual e sirene, né? Nós temos que o acionador ele tem que ficar a 1,35 m e o acionador, o sinal sonoro a 1,80 m e o avisador sonoro a 2,20 m. Nas centrais de alarme de detecção, é obrigatório conter o painel de esquema ilustrativo, indicando a localização ou identificação dos acionadores manuais ou detectores dispostos na área da edificação, respeitadas as características técnicas da central. Então aqui nós temos um desenho, né, que ele é inserido na prancha do sistema de alarme, né, que ele mostra as instalações, né, são as zonas. Nós temos aqui a zona 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Nós temos o painel da bomba, né? Nós temos o alarme sonoro e a alimentação da CEMIG. Também há uma alimentação por bateria de 24 volts. Diante da orientação da IT número 14, o dimensionamento do sistema de alarme de incêndio foi realizado e chegando aos seguintes dados, como mostra na tabela 18. A apresentação do isométrico de alarme é apresentada na figura 50. Então nós temos aqui que no térreo terá 7 acionadores manuais e 7 avisadores sonoros. No primeiro pavimento, 2 acionador manual com 3 avisadores sonoros e uma central de alarme. Esse raio de atendimento de espaço, o dimensionamento de um para o outro alarme, ele equivale ao mesmo do dimensionamento do sistema de rede hidráulico de hidrantes, que no caso é 30 metros, né? Então, a cada 30 metros, você tem que ter um acionador e um avisador sonoro. Então, para esse dimensionamento, dentro dessa edificação, ele foi dimensionado que no total seriam 9 acionadores manuais e 9 avisadores sonoros, contendo uma central de alarme. Aqui nós temos o esquema, né, do nosso isométrico de alarme, contendo os 2 do primeiro pavimento com os restantes 7 do pavimento térreo. Partindo agora para o dimensionamento da nossa rede hidráulica de hidrante, no caso de sistema de hidrante Mangotinho, a nossa instrução técnica utilizada, né, a de número 17, do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, apresenta os parâmetros mais reais de dimensionamento, com compreensão mais fácil e simples da sua leitura e maior detalhamento do sistema, né? Nós temos aqui que o nosso sistema é do hidrante tipo 2, vai ter um jato compacto de 13 milímetros, né, com diâmetro de 40 da mangueira, o número de expedições é simples e uma vazão mínima de 125 litros por minuto. Nós temos no grupo de divisão aqui
que a nossa edificação, como ela está compreendida entre 3.000 e 6.000 metros quadrados, nós temos o tipo 1, né, para mangotinhos, e tipo 2, no caso de hidrantes. Na nossa região, como é difícil encontrar, né, tem-se uma dificuldade muito grande de se encontrar mangotinho, geralmente se é utilizado o tipo 2, né, que já é o tipo de hidrante, né, com esguicho cônico, né, é mais fácil de encontrar nos estabelecimentos comerciais da cidade. Então, geralmente, quando se dimensiona e cai no tipo 1, que é o mangotinho, ele é automaticamente utilizado o tipo 2, que já dá o tipo de hidrante. Então, nós temos aqui o tipo 2, que nós temos uma reserva técnica de 12 metros cúbicos, no caso 12.000 litros. Nós temos aqui, que ele é do tipo 2, o jato compacto, 13 milímetros jato regulável, no diâmetro de 40, o comprimento máximo da mangueira de 30, o número de expedições simples e a vazão mínima de hidrante mais favorável, 125 litros por minuto. E lembrando, para o cálculo de hidrante, é feito o cálculo através de 2 hidrantes ligados simultaneamente, né? Então, no caso aqui, teria uma vazão de 250 litros por minuto. Para o cálculo hidráulico da somatória de perda de carga da tubulação, deve ser executado por métodos adequados, sendo resultados alcançados sem satisfazer a uma das equações. A perda de carga pode ser utilizada Darcy ou a fórmula geral de perda de carga, que é a Hans-Willis, né? No cálculo foi utilizada de Hans-Willis, nós temos que a perda de carga, né, é igual a 10,641 vezes que a vazão elevada a 1,85, que nós temos o C, que é o fator de Hans-Willis, elevado a 1,85, vezes o diâmetro interno do tubo. Geralmente é utilizado um tubo de aço galvanizado, né, de 2 polegadas. Então, nós temos aqui o fator C, né? No caso aqui, a gente utiliza o aço galvanizado, então esse fator C seria o nosso número 120. Para a velocidade da água, da sucção das bombas de incêndio deve ser superior a 2 metros por segundo, ou 3 metros por segundo numa sucção positiva, na qual deve ser calculada pelo cálculo de vazão. Vazão é igual a Q, né? Que é a vazão sobre a área interna da tubulação, que no caso aqui a gente usa uma tubulação de aço galvanizado de 2 polegadas e meia, né? Então nós temos que a área, a gente utiliza a fórmula de π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. E para o cálculo de bomba, né, nós temos a equação: a potência de bomba é igual ao peso específico da água vezes a vazão vezes a altura manométrica. O 75 é a porcentagem de rendimento da bomba e o rendimento global da bomba. Então, nós chegamos aqui, né, ao quadro resumo do sistema de hidrante, do tipo adotado, tipo 2, a reserva técnica de incêndio de 12 metros cúbicos. Nós temos um tipo de reservatório, nesse caso aqui, foi feito elevado, né, mas depois nós chegamos à conclusão que seria mais viável fazer ele apoiado. Então, esse está errado aqui, isso aqui é apoiado. A vazão no hidrante mais favorável deu 137,23 litros por minuto. A pressão no hidrante mais favorável deu 16,37 MCA, que é metros de coluna d'água. A pressão no hidrante mais favorável deu 32,84 MCA. Lembrando que a pressão máxima ela não pode exceder a 50 MCA, né, que é 50 metros de coluna d'água. A potência da bomba encontrada 5 cavalos, 5 CV, né, e o tipo de mangueira é uma mangueira tipo 2. Aqui nós temos, como eu falei anteriormente, né, que foi mudado no projeto,
nós optamos por fazer uma casa de bombas, né? Com reservatório. Nós observamos aí uma plataforma, né? Que seria essa aqui. Nós optamos por ela, né? Acima, colocada a 1,55 metros do piso. Por quê? Por causa do índice de inundação, a cota de inundação dessa edificação, que geralmente ela fica entre 1,35. Então, se nós deixássemos essa bomba no piso, né, certamente se perderia essa bomba no caso de enchente. Então, nós fizemos esse suporte de bomba, né? Essa bomba ficará naquele local ali. Nós conseguimos observar ali no corte R2, ele suspenso ali 1,55 m, e no corte R1, ele atrás, né, do reservatório. Aqui nós temos nosso isométrico de rede de hidrantes, né? Nós temos um hidrante de recalque, uma bomba de incêndio, um reservatório, 9 pontos de hidrante, 17 mangueiras tipo 2, 9 esguichos cônico e 18 chaves, né? E lembrando que cada hidrante ela possui 2 chaves. Aqui nós temos o nosso projeto de incêndio do pavimento térreo completo, né? Com todos os sistemas preventivos dimensionados, né? Conforme as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, também um projeto já aprovado. Aqui nós temos os sistemas preventivos, né? Do pavimento superior. Gostaria de agradecer. A apresentação se encerra aqui. Bom, partir para outra segunda fase, né? Bom, primeiro eu queria agradecer os professores Geraldo, Róvia e Daniele por terem aceito esse convite para fazerem parte da banca, tá? Banca do mestrado Sérgio. Então, vou passar agora para a Daniele. Gostaria de agradecer, agradeço muito a vocês o convite, participar da banca. Professor Rizache, muito obrigada. É um prazer estar podendo participar aqui com vocês. Sérgio, parabéns pelo trabalho. Acho que você abordou um tema extremamente relevante. Eu gostei muito, tá? Então, parabéns. Eu fiz alguns comentários que são assim, mais a título de sugestões mesmo, que podem ser incorporadas na versão final, se vocês acharem pertinente. E eu coloquei todas as observações por escrito aqui no arquivo, Sérgio, e vou mandar esse arquivo para o professor Rizache, tá? Aí ele te encaminha. Então, eu vou comentar aqui os meus pontos principais. Sérgio, um detalhezinho. Ao longo do texto, as palavras em inglês, por exemplo, software, né? Você pode sempre escrever em itálico. Correto. Tá? Tem uns detalhezinhos de digitação que eu não vou comentar, estão aqui por escrito. A citação também dos autores, entre parênteses, né, que você colocou em letra maiúscula, agora a norma mudou. Tá? Então você pode manter só o primeiro nome maiúsculo, primeira letra maiúscula mesmo. Tá? Quando você cita o nome do autor entre parênteses, que estava toda maiúscula, agora é só a primeira letra. Houve uma atualização da norma, então eu coloquei isso também por escrito para você aqui. Daniel, porque isso aí foi observação da professora Róvia, né? No meu exame de qualificação. Sim. Tem sua observação, mas como você está falando que teve a mudança de norma, né? A norma mudou agora recentemente, antes era assim mesmo. Aí agora a norma, mesmo quando está entre parênteses, ela tá mantendo só a primeira letra maiúscula. Isso, Sérgio, eu ia até comentar isso, e até que no meio da frase, né, você colocou os autores em maiúsculo, também não existe isso. Tá? Então, assim, eu vou pedir para você observar a norma direitinho, não é, Daniele? E adaptar seu trabalho aí. Detalhezinho. Também uma sugestão para o texto final é utilizar os marcadores sempre em forma de hífen, né? Porque tem aquelas bolinhas e tal.
a nova técnica ela não prevê outro tipo, sabe? A não ser a numeração e os hífens. Então, depois, na versão final, acho que vale a pena alterar. Então, estou passando aqui nos detalhezinhos de digitação, como eu falei, eu não vou comentar. Esses detalhezinhos. O et al também, né? Para mais de um autor. Aí o et al ponto. Aí tem um pontinho depois do al. Aqui, Sérgio, lá no seu capítulo de introdução, né? Aí no finalzinho tem assim, estrutura do trabalho. Aí eu coloquei algumas observações, só para você atualizar conforme a versão final. Lá no item ponto 5 está assim, esse trabalho estruturado em 4 capítulos, né? Aí na sua versão final nós ficamos com 6, não é isso? Então, Daniel, porque o que acontece? Como ele foi. Eu peguei essa parte da qualificação, exata, né? Tipo assim, eu não me atentei a esses detalhes, né? Aí eu coloquei só para você lembrar de mudar na versão final, né? Na entrega do texto final. Aí eu coloquei esse detalhezinho para atualizar, né? Esse item 1.5. Também isso daqui eu já comentei. Aí tem algumas, por exemplo, abordamos, né? Tem alguns casos aqui da primeira pessoa utilizada, mesmo que seja do plural, né? Então, abordamos, fizemos, aí eu coloquei essa observação, Sérgio. Depois, na versão final também, é indicado não usar a primeira pessoa. Então, você pode mudar para aborda, se pode, se verifica-se. Aí eu coloquei essa observação aqui também. Tem algumas figuras que você que fez, né, Sérgio? Por exemplo, essa da figura 1, né? Então tá aqui, fonte, o autor, 2022. Correto. Né? Aí não sei, a data, você deve, né? Com certeza deve ter feito antes, né? Na época do exame, né? De qualificação. Mas eu aqui no caso, eu acho que não é necessária a data, não, sabe? Poderia colocar só fonte, poderia colocar elaborada pelo autor. Sem data, né? Sem data. Correto. Então, continuando aqui. Tem também algumas, por exemplo, na página 19, aí tem um texto abaixo da figura 3, aí eu coloquei aqui, Sérgio, para depois você dar uma verificada, que ele está repetido um pouquinho mais para frente. Tá? Aí eu coloquei isso aqui também por escrito. Aí lembrando que quando você cita um autor et al, né, colocar no plural, por exemplo, fulano et al complementam, né? Esse et al são, né, diz respeito a mais de vários autores, né? Vários autores. Por exemplo, na sua figura 5, você tem uma observação para a versão final. Eu vi que você cita a figura, né, como tem que ser citada mesmo, mas no caso você citou abaixo da apresentação da figura. Então é sempre recomendável que as figuras só sejam apresentadas após as respectivas citações, sabe? Então depois só inverter a ordem, assim. Né? Você cita a figura 5... Só subir o parágrafo, né? Oi? Só subir o parágrafo, né? Isso, só subir o parágrafo. Beleza. Tá? E na fonte, aí eu vi que você colocou um endereço eletrônico aqui. No caso do texto, você pode deixar só sempre o autor, ou mesmo que seja um autor-entidade, por exemplo, o nome do site. Aí o endereço eletrônico, de acesso e tal, eles vão constar só no item de referências biográficas. Tá? Tem uma descrição aqui das suas figuras 6 e 7. A descrição ficou invertida, tá? E eu coloquei essa observação para você aqui também. Aí eu tô passando aqui, gente, como eu falei, para não ficar assim, né? Alguns detalhezinhos de digitação eu não vou comentar, então vou só nas minhas observações principais aqui. Sim, tem algumas citações diretas também, né? Que você coloca direitinho com a letra menor, com o recuo. Aí, segundo a norma, não precisa de aspas não, viu, Sérgio? Pode tirar as aspas. Correto. Aí, no caso da citação, com mais de 3 linhas, né? Aí eu coloquei isso aqui por escrito aqui também.
versão final também, tomar cuidado para deixar a figura e o seu respectivo título na mesma página. Bom, aí eu estou entrando aqui no capítulo de métodos e resultados. Aí primeiro uma curiosidade, viu, Sérgio? Por que você usou para fazer o as-built o Revit e depois a elaboração do projeto você usou o AutoCAD? Só por curiosidade mesmo. Daniel, o que acontece? Dentro do estado de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiro Militar ele só aceita o projeto em DWG, né? Aí o que acontece? Para mim, como projetista, eu prefiro modelar no Revit. Depois eu exporto isso aí em DWG, né? E faço o projeto de prevenção de combate a incêndio no AutoCAD. Igual muitas vezes o pessoal fala assim, não, o Revit é melhor para tudo. Não, para mim não é melhor para tudo. Eu já me adaptei, né, em fazer a modelagem em Revit e depois fazer o projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico no próprio AutoCAD. Sim. Porque eu já tenho a habilidade para trabalhar com os dois softwares, né? Sim, era só uma curiosidade mesmo, na hora que eu estava lendo, curiosa para ver por que ele não manteve o Revit até o final, né? Mas era curiosidade mesmo. Também outra pergunta, então você estudou especificamente a escola estadual, né? A Teolinda de Souza, Carmo, que está lá em Governador Valadares. Aí também, houve algum assim, critério para a escolha dessa edificação específica, Sérgio? Alguma particularidade? Daniel, o que acontece? Eu peguei algumas dispensas de licitação do Estado, né? Eu fiz mais ou menos umas 10 escolas. Igual eu falei para a Robert também no meu exame de qualificação, né? Eu sou professor do Estado também, dei aula há 10 anos, né? Eu sou professor de Física e Matemática. Hoje eu trabalho eu trabalho aqui no SAI da minha cidade, né? Na parte de saneamento básico, né? Mas eu dei aula até em agosto do ano passado. Aí com esses projetos, o projeto do Teolinda foi um dos primeiros projetos que eu fiz, né, de escolas modelo CARP, né? Então esse projeto, ele já foi, ele foi feito esse estudo de caso, foi feito o projeto, ele foi dado a entrada, né, no InfoCip, né, que é o sistema de entrada de projeto do Corpo de Bombeiro, né, de Minas Gerais. Ele foi aprovado, né, e ele já vai ser executado da escola. Mas dentre ele eu fiz outras 10 escolas mais ou menos. Sim, que ótimo. Era só uma curiosidade mesmo. Será que houve algum critério específico? Então, continuando aqui nos métodos. Tem umas figuras, figura 28 e 29, elas estão repetidas. Eu coloquei essa observação aqui. Depois para olhar no texto final. Aí na sua figura 35, Sérgio, você colocou lá a planta baixa do pavimento térreo, né? Aliás, parabéns pela modelagem, né? Porque com certeza você teve um trabalho árduo aí para modelar todos os detalhes, né? Mas é engraçado isso, como as escolas são parecidas, cara, essa primeira que me deu mais trabalho. Depois, são módulos, né? Você só faz as adaptações, é por isso que o hash para modelagem, nessa questão das escolas modelo CARP, para mim foi interessante fazer, nessa questão de você poder utilizar o mesmo projeto em outras escolas. Que bom. Mas parabéns, eu gostei muito da sua modelagem, né? E por isso mesmo, eu sugiro aí na figura 35, a planta baixa do pavimento térreo, aumentar um pouquinho, aí vocês têm que ver a melhor forma de, por exemplo, talvez apresentar no formato paisagem, que aí você já ganha um pouquinho do espaço na folha, ou então dividir, né? Talvez dividir, estratificar as figuras aí de forma a mostrar, eu acho, mais detalhes aí do pavimento térreo e outras figuras também que eu sugeri isso. Eu pensei até em dividir em blocos, né? Fazer 4 blocos, exato.
Ou colocando a paisagem, mas não sei se vai ser suficiente, né? Tem que testar no Zoom, ou talvez dividir fosse interessante. Eu coloquei observação assim, em outras figuras também. Ali no item do 5.23, aí no final você coloca assim, como mostra a tabela 5 abaixo. Aí você não precisa usar as palavras abaixo, a seguir, né? Então as tabelas, assim como as figuras, elas devem ser citadas no texto apenas pela numeração. Então depois você pode excluir essas palavras, né? Deixa só a numeração mesmo. Aí, na tabela 6, né? Acho que essa tabela está na sua apresentação, se eu não me engano. Você apresenta ali a população do pavimento térreo, né? Correto. Aí tem a tabela de ambientes, tem lá o grupo, ambiente, área, aí na coluna pessoas por metro quadrado, total de pessoas. Aí, Sérgio, essa penúltima coluna, pessoas por metro quadrado, eu entendi que era a área por uma pessoa, não é a área per capita. Quer dizer, não, mas o que acontece, Daniel? Quando você faz um cálculo, vou te dar um exemplo. Você faz um cálculo você pega a metragem quadrada, né? Divide pelo número de pessoas, dá lá, tipo assim, 3,15. Aí esse cálculo logo após é o valor total que vai ser utilizado no cálculo, que seria o 3, né? Você reduz esse 3,14, desde subir para 4, você reduz para 3. Não, entendi, mas estou falando assim, o título da coluna, da coluna, entendi. Talvez pessoas por metro quadrado. Aí no depósito tem lá 7. Aí, pelo título de pessoas por metro quadrado, será que, né, não é lógico, não seriam 7 pessoas por metro quadrado. Né? Essa coluna diz respeito à área considerada para uma pessoa, quer dizer, que 7 metros quadrados tem uma pessoa. De acordo com a tabela, são 7 pessoas por metro quadrado. Não, mas aqui mas tanto você coloca aqui, ó, depósito, aqui, ó. Não, a tabela é uma pessoa por metro quadrado. O quê? A tabela, quer que eu compartilhe aqui? Se você quer abrir... Não, Daniel, o que acontece, cara? Vou te dar um exemplo. Você tem uma sala de aula. Uma sala de aula, para você fazer o cálculo de população, é uma pessoa a cada 1,5 metro quadrado. O depósito... Sim, é isso mesmo, então. Isso, o depósito já é uma pessoa a cada 7 metros quadrados. Sim, isso mesmo. Por isso que eu estou sugerindo para você alterar o título. Não, entendi. Né? Porque tá aqui a coluna pessoas por metro quadrado. 7, não. Na verdade, é uma pessoa por cada 7 metros quadrados. Então seria assim, aqui no caso, esses 7 metros quadrados, não seria pessoa, seria, vamos dizer, a área per capita. Correto. A área por uma pessoa, né? Seriam 7 metros quadrados. Tanto que depois que você pegar o total de pessoas, você pega a área, divide por 7, né? No depósito, 32,18 dividido por 7, aí você colocou 4 pessoas, certinho. Né? Mas estou falando só, a minha sugestão seria só mudar o título, sabe? Porque pessoas por metro quadrado, aí fica parecendo, são 7 pessoas por metro quadrado, não. Na verdade, né? É uma pessoa por cada 7 metros quadrados. Correto. Né? Aí era só uma... Né? Tá certinho aí, a questão é só assim, alterar o título, sabe? Eu coloquei aqui, talvez vocês avaliarem, em vez de deixar esse título, colocassem área com uma pessoa, ou área per capita, né? A área considerada com uma pessoa. Né? Então eu coloquei essa observação de título assim, da coluna. Aí na sua tabela 8, Sérgio, aí você mostra aqui o cálculo da saída de emergência do pavimento térreo, né? Você tá com ela aí, né? Não, eu sei qual que você tá falando. Sabe? Sei. Então tá assim, população, né? A quadra tá aqui, 1.245, palco 3. Total, 1.252? Você não está somando só essas duas? Eu fiquei na dúvida aqui. Deixa eu abrir aqui. Dá uma olhadinha só para... Você pode compartilhar aí, Daniel? Claro. Vou compartilhar aqui. Estão enxergando já? Tá. Aqui, vocês que eu tô comentando, sabe?
Aqui, ó, população quadra, 1.245, né? Cálculo 3. Esse total não seria a soma só desses dois? Depois você pode dar uma conferidinha com calma, é só... Né, eu fiquei na dúvida. Tá, aí se... Eu tava entendendo que é 1.248. Não, Daniel, o que acontece? O que acontece? Nessa escola são 2 portões de acesso, né? Então, dentre essa população, e tem mais algum ambiente ali, cara, que entra nesse cálculo, entendeu? Eu não sei te falar. Então, minha sugestão é colocar esse outro ambiente aqui antes do total. Correto. Né? Só para não ficar assim, senão, né? Para ficar aqui o total, aí eu somo tudo que tem aqui antes, né? Uhum. Para nossa versão final não ficar parecendo que você com um errinho aí de digitação, alguma coisa assim. Entendi. Né? Então eu sugiro acrescentar esse outro ambiente, né? Aqui antes do total. Aqui também eu fiquei na... Pode só aproveitar que está comentando dessa tabela, realmente o cálculo dela ficou confuso de entender, porque aí do lado ele já coloca um número N lá igual 1.255 sobre 100. De onde que é esse 1.255? Que número é esse? Exatamente, professora Roberta, exatamente a minha outra pergunta. Exatamente isso. Porque aqui é 1.252, aí eu falava, mas aqui não teria que ser então 1.252? Aí eu fiquei na dúvida, né? Aqui, ó. É só explicar melhor isso aí. Explicar melhor isso aí, né? Aí eu coloquei essa só para dar uma conferidinha, sabe? Não, entendi. No caso ali é detalhado, porque certamente tem mais ambiente englobado nisso ali, entendeu? Aí tá só dar uma acrescentada, né? Uhum. Então nos ambientes. Aqui também fiquei na dúvida, por exemplo, aí chegou em 12,55 unidades de passagem. Uhum. Ou seja, 13. Né? Teria que ser 13. Isso. Aí no final tá aqui 14, eu fiquei na dúvida. Tá vendo? 13, eu fiquei na dúvida, seriam 13 ou 14? Aí nessa, né, não sei se tá faltando alguma coisa, como você comentou, né? Talvez acrescentar isso na tabela. Correto. Tá? Então é só dar uma revisadinha mesmo na versão final, dar uma revisada e acrescenta os ambientes que estão faltando aqui, né? Então, assim, era isso na tabela. Mas eu coloquei tudo no escrito, só para você dar uma conferida, tá? Na sua versão final. Aqui também, aliás, eu parei de compartilhar, mas vou voltar. Eu vou voltar porque eu vou te perguntar um detalhezinho numa outra tabela aqui. Já está aparecendo para vocês? Tá. Aqui, aqui eu não sei se eu interpretei errado. Aqui tem aqui a saída de emergência, aí se apresenta essa tabela, né? Seriam 6 unidades, né? Você tem só uma rampa e uma escada. Aí eu vi aqui, né, a rampa de 1,75, ou seja, total 6 unidades de passagem. Na hora que eu vi essa tabela, eu entendi que já tinha lá uma rampa e uma escada. Não, Daniel, porque o que acontece? Não tem essa. Igual eu expliquei na apresentação. Eles fizeram, né? Na escola, ela só tem uma caixa de escada. Essa caixa de escada só tem 3 unidades de passagem, 1,69 m. Então, para adequar o fluxo de descarga de alunos, né? Precisou fazer a rampa. Isso. Só que quando você vai apresentar o projeto, você já tem que colocar a rampa no cálculo, porque esse projeto ele só vai ser, ele vai para uma análise, né? Eles vão aprovar essa análise. Depois do projeto todo executado, aí você pede a vistoria. Então, no caso da vistoria, a rampa já está executada, entendeu? Entendi, mas então, porque assim, eu estava lendo isso aqui, aí no texto está assim, temos. Aí depois, mais para baixo, está assim, eles optaram por construir uma rampa de acesso, definimos o local, sua dimensão e tal, né? Então, quer dizer, entendi o que você está falando, já tinha que constar a rampa aqui, né? A rampa precisava constar aqui. No cálculo, exato. Né? Aí eu não sei se talvez então mudar essa palavra temos, porque lendo aqui o texto, né? Então, quer dizer, na verdade precisava constar, mas efetivamente ainda não tinha. Não, então no caso que você poderia ser feito então antes e depois, né? Então faz um cálculo antes, né? Sem a rampa. Sim. Aí eu não resta dúvida.
Correto. Porque na hora que eu estava lendo aqui, eu fiquei na dúvida. Para mim, não, então a escola já tem uma rampa, beleza, pensei, já tem uma rampa, beleza. Aí na hora que eu estava lendo aqui, não, mas então, espera aí, a rampa então foi feita depois, né? E aí, aqui, ó, aí a rampa foi feita com 1,65, era o mínimo, né? 3,55. E aqui, ó, tá constando 1,75, tá vendo? Mas aqui no texto tá que ela tem que ter no mínimo 1,65. Ela foi dimensionada. Então eles fizeram com 1,75. Isso, ela foi dimensionada com 1,75. Ah, tá. Então talvez mudar aqui no texto. Aham. Eu entendi o que você... Sua colocação. Talvez mudar aqui no texto, só para não, assim, não ter dúvida. Eu fiquei na dúvida aqui nesse caso. É só questão de talvez alterar um pouquinho, né? Correto. Então, deixa eu ver aqui. Mas isso eu coloquei aqui, né? Por escrito, se vocês acharem, não, é assim mesmo, tal, né? Fica a critério de vocês. Era só mesmo para dar uma... tirar, assim, possíveis dúvidas, né? Aqui eu já falei, né? Quando você mostra a rampa de acesso, também sugiro aumentar as imagens. Se necessário, dividir a figura. Você mostra aqui 2 cortes da rampa, eu acho que vale a pena. O pior você já fez, né, Sérgio? Foi a modelagem, né? E o trabalho, então acho que vale a pena você... Não, o pior não é a modelagem, o pior é escrever. Eu acho que é mais fácil modelar. Eu acho que vale a pena você aumentar um pouquinho. Não, sim. Depois do item 526, é utilizada a nova 10.898, né? Barra 2013. Aí, da versão final também, em termos de norma, você pode escrever, ao invés dessa barra, antes da data, você escreve 2 pontos, ou então parênteses, sabe? Uhum. A barra não é muito usada, não. E depois eu acho que vale a pena, talvez, atualizar, porque essa norma, eu não sei se foi essa questão só, é 2023, a versão em vigor, né? Oi? Essa nova 10.898, mostra que já tem uma versão em vigor 2023. Sim, né? mas essa adequação ela foi feita em 21. Ela não estava vigente ainda, né? Entendi, mas não tem como só talvez comentar alguma coisa assim no texto, não? Sobre a atualização da norma? Para não parecer que alguém que vai pegar sua dissertação falar assim, mas será que ele não sabia? Será que ele não sabia que tinha uma norma nova? Então só assim, né? Comentar que houve uma atualização, né? Que houve uma atualização mas não foi, né, o objeto de estudo, que é isso que você está me explicando, né? Uhum. Porque assim, né, como a gente está falando, aí fica fácil de explicar, mas para a pessoa amanhã que for ler sua dissertação, para não ficar com a impressão assim, mas, né? Ele não atualizou, né? Não atualizou. Pode colocar uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé, exatamente. Uma coisa, né, sei lá, evidentemente não é né, só colocar mesmo, só uma nota de rodapé, acho que fica ótimo, né? Aí, eu também sugiro na versão final, você numere as equações, né, e aí você pode citá-las pelo número, por exemplo. No cálculo foi utilizada a equação 1, né? Eu coloquei essa observação também. E, finalmente, assim, nas considerações finais, a minha sugestão, Sérgio, é que você fizesse... você comentou, né, da questão das normas, das sugestões para trabalhos futuros. A minha sugestão seria você incluir aqui nas considerações finais conclusões a respeito do estudo específico que você realizou. Por exemplo, no resumo você fez ficou bem, né, você colocou todas aquelas conclusões a respeito do estudo de caso no resumo. Talvez alguma coisa semelhante, por exemplo, na introdução você fala, né, serão apresentadas diretrizes que serão aplicáveis a identificações semelhantes e tal. Então, acho assim, no final, eu sugeria você colocar alguma observação nesse sentido, a respeito do estudo de caso específico, como você colocou no resumo você já colocou, ou você fazer um fechamento assim com as diretrizes que você acha que poderiam ser aplicáveis nessas outras edificações semelhantes, né, considerando o que você já mostrou no estudo de caso. Então, nesse sentido que eu sugeriria aí fechar, sabe, essas considerações finais nesse sentido.
Correto. Mas eu coloquei todas essas observações por escrito, tá? Vou encaminhar o arquivo pro professor Rizachi, e aí, né, vocês avaliam direitinho o que é melhor, né, usar ou não, né, adotar ou não. Então, eram essas minhas considerações. Mais uma vez, tá, Sérgio? Parabéns pelo trabalho, né? Te desejo aí muito sucesso. Agradeço novamente a vocês o convite para participar da banca. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Daniele, pelas considerações, tá? Passo agora para a Róvia. Róvia. Ok, Rissachi. Obrigada, viu? Então, Sérgio e Rissachi, agradecer, né, Geraldo, agradecer aí pela oportunidade, né, pelo convite para participar dessa banca. É sempre bom ler, né, analisar o trabalho do outro, a gente tem um aprendizado, né, um ganho nesse sentido. E eu já havia participado aí da sua qualificação, né, na época eu indiquei algumas coisas. Ao reler seu texto, eu vi que você fez algumas correções, outras não. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre agora seu trabalho final, tá? Em primeiro lugar, eu acho que o título, lá no título, mudar uma palavrinha lá, deixa eu abrir e ir lá no título, eu vou lá no título para poder explicar o que é. Você colocou assim, adequação de medidas de segurança de prevenção e combate a incêndio em edificações escolares. Um estudo de caso em modelo CARP. Então, talvez colocar assim, ó, um estudo de caso em um modelo CARP. Tá? Correto. Acho que vai ficar melhor. Tá bom? E mudando aí eu tenho que mudar na ata, e vocês têm que me avisar. Né? A gente bate martelo se vai ter essa alteração ou não, e aí eu já mudo nas declarações e na ata da defesa. Tá bom? Mas aí até o final da sessão aqui a gente define isso. Olha, Sérgio, o trabalho do aluno, que em qualquer programa de pós-graduação, mas eu estou falando, né, do MECOM especificamente, ele é importante, ele engloba, ele tem dois lados, tá? Mas antes, deixa eu dizer o seguinte, o seu trabalho, ele pertence a um projeto, tá, que é coordenado pelo professor Rissachi, e você faz parte desse projeto de pesquisa. O professor Geraldo também faz parte desse projeto de pesquisa, e ele é chamado Análise e Dimensionamento de Estruturas de Aço Híbridas e Mistas de Aço e Concreto. Tá? Então, seu trabalho vai ficar alocado dentro desse projeto de pesquisa do professor Rissachi, como outros trabalhos que ele orienta, que ele orientou, também estão lá. Ok? E esse projeto de pesquisa faz parte da linha de pesquisa de tecnologia das construções, né, que é uma linha de pesquisa dentro do MECOM. Tá? E isso fica registrado na CAPES. Okay? E seu trabalho, ele não fica só dentro da UFOP, ele vai ser disponibilizado no repositório institucional, na página da CAPES, então ele vai correr o mundo aí. Tá? E como toda pesquisa, ela tem dois lados, né? Primeiro, tem que ser uma pesquisa relevante, e a sua pesquisa, né, concordo aí com a professora Daniele, sua pesquisa foi bastante relevante, tá? Você abordou um tema interessante e tudo, mas também toda pesquisa tem que ter um texto bem escrito e formatado, tá? E eu acho que você precisa ter um cuidado com isso em relação ao seu texto. Ok? Então, olha, a professora Daniela já chamou a atenção por tantas outras coisas, né? Tantas coisas aí, eu vou só... Então, assim, vem a questão de frases, tem frases lá que precisam ser melhoradas, a pontuação, tabelas, não entendi, tabelas têm que ser formatadas da mesma forma no texto inteiro. Às vezes você copia a tabela, às vezes você faz uma tabela. Não, você tem que dar a mesma formatação para todas. Eu não entendi porque que no final você deixou algumas tabelas em vermelho. Não faz sentido. Não, Róvia, é porque aquelas tabelas em vermelho são as tabelas que vão... É o resultado do projeto, né? São as tabelas do projeto, entendeu? No corpo de bombeiro ela vai vermelha. Ok, eu entendi, mas você não está tratando do projeto Corpo de Bombeiro aqui, você está tratando da sua dissertação. Entendi. Então,
tá? Mas você entre em acordo com seus orientadores para ver essa questão. Tá? Eu, de minha parte, eu opino que não faz sentido você criar uma tabela totalmente, né, com formatação fora do contexto ali, tá? Então, assim, é o uso de crase, é o uso abusivo de letras maiúsculas no seu, tá? Olha, letra maiúscula a gente só usa em palavras quando for necessário. Quando não é necessário, a gente não usa inicial maiúscula, ok? Então, esse cuidado, ok? Tamanho de fonte em figuras, né? Olha, lá no começo, as suas figuras estão com o título e também a fonte embaixo, né, num tamanho de letra. Né, quando chegou mais para baixo, você mudou completamente o tamanho e tudo, tá? Então, só ter esse cuidado mesmo. Esse é um pente fino que tem que passar. É o momento de fazer isso, tá? Agora, olha só, você está defendendo sua dissertação em meio de emergência, né? Não só você, tem outros alunos nessa situação. Então, depois que passar, hoje, vai dar para você sentar e rever essas coisas todas, tá? O ideal é até pedir a outra pessoa para ler o seu texto e ela vai encontrar, porque a gente está tão acostumado, né? Quem está escrevendo, quem escreveu como você, está tão acostumado com aquele texto que nem começa a ver os erros. As frases ficam tão assim na cabeça que você não percebe que escreveu uma frase de forma confusa, tá? Então, olhar isso aí com calma, tá? Agora, tem uma coisa que... Bom, aí o professor Daniel falou, né, não usar abaixo nem acima, esses termos a gente não usa. Tem uma figura que aparece lá, uma tarja da ABNT. Vamos tirar essa tarja da ABNT, da figura. Eu não sei se está lá como figura ou como tabela, tá? Mas tirar lá. Essa tarja da norma da ABNT, ela aparece para exatamente ninguém copiar. Não, você está falando da parte da ABNT em referência ao dimensionamento da iluminação de emergência. Pois é, então assim, aquela tarja, ela não faz sentido ela estar ali. É melhor você redigitar o que está escrito lá, ok? Correto. Olha só. Tem uma coisa, olha, quase Sacha Geraldo, olha isso com cuidado com o Sérgio, por favor. Eu penso assim, você criou um capítulo chamado Métodos e Resultados, não é isso? Como é que está lá, o capítulo 5? Então, título assim, Foi Métodos e Resultados. Mas o que se faz normalmente é separar, seria um capítulo de materiais e métodos, tá? Seria o capítulo 5, e um capítulo seria o 6º de resultados e análise. Ok? Então, separar os métodos de resultados. O trabalho merece isso, tá? Para ficar bem explícito. O que você usou como método e o que você vai apresentar como resultado da sua pesquisa. Ficou bastante misturado lá. E outra coisa, no capítulo de resultados, né, o que você misturou revisão bibliográfica, tá? Referencial teórico para lá. Então, o que é referencial teórico deve ficar no capítulo de referencial teórico. Tá? Resultado, você não vai, por exemplo, explicar, né, definir nada. Tá? Então, você colocou algumas definições lá. Então, levar lá para o capítulo de referencial teórico, né, e até referenciar com o autor, o nome do autor e tudo. Tem coisas lá que estão sem referências. Isso a gente não deve deixar passar. Ok? Ok. Então, esse cuidado. Essa questão das referências, né, depois pode configurar um plágio. É importante. Mas, Rob, eu tirei lá do relatório, não sei o quê. Referencia o relatório, então. A gente pode criar uma referência para o relatório lá do Corpo de Bombeiro. Tá bom? Mas não deixa solto. Então, isso vai trazer assim, uma necessidade de você rever mesmo o seu trabalho. Tá?
Isso o professor Daniel já chamou atenção, que lá nas conclusões faltou uma conclusão sobre o seu trabalho. Assim, no final do capítulo de resultados, faltou assim, você discutir um pouco os últimos resultados lá, tá? O que me pareceu? Que o seu capítulo de resultados ficou muito grande, né? Mas não deveria. Então, faltou coisa nele e a gente acha que não faltou porque ele está grande, né? Então, olha só, quando você separar materiais e métodos do capítulo de resultados, você vai poder até discutir mais os seus resultados. Você vai ver que vai dar para fazer uma discussão melhor. No final do capítulo, você deixou lá, só em branco lá, ficou com suspense lá, ficou no ar. Então, dá uma discutida nos resultados e quando chegar lá na parte de considerações finais, não sei se você chamou de considerações finais ou conclusões, deixa eu ver. Inclusive, eu vou pedir isso, você chame de considerações finais, porque o trabalho não se encerra por ali, tá? Não, já está, considerações finais, está direitinho. Então, mas você tem que colocar uma conclusão, né, sobre o seu trabalho em si, ok? A questão dos cálculos, né? Então, aquelas fórmulas, as expressões, elas são todas para materiais e métodos. E quando chegar lá nos resultados, você só vai colocar resultado. Não precisa colocar desenvolvimento de conta, tá? Não precisa. Você vai dizer que o resultado foi obtido pela expressão número tal, que está lá em materiais e métodos, ok? Entendeu? Entendi. E já vai colocar o resultado direto. Aí esse resultado pode vir em forma de tabela, ou se forem poucos números, é só colocar na sequência. Tá bom, Sérgio? Ok. É um trabalho que precisa ser feito, tá? Então, não precisa colocar as contas, as expressões vão para materiais e métodos, e em resultados você só vai colocar o resultado mesmo. Tá? Tem outras anotações aqui, mas eu acho que eu coloquei lá no texto, não vou nem falar aqui. E tem uma coisa aqui, figura isométrica, não sei, não lembro o que é isso. Deixa eu estar anotado no texto. Bom, outras coisas, né, o professor Daniel já comentou, eu não vou entrar em detalhes mais não. Então, você percebeu, tem duas mudanças importantes que eu falei que você deve fazer no seu trabalho. Agora, tudo né, conversando aí com seus orientadores e ver a necessidade mesmo de fazer ou não. Tá bom? É isso. Mais uma vez, agradeço por participar do seu trabalho. Vou chamar a atenção aí para os prazos que você vai ter, né, depois, para fazer as correções. E agradeço pelo convite. Passo a palavra, viu, Rissachi? Muito obrigada. Bom, obrigado, Róvia, tá, pelas considerações. E acho que vai ter prazo 2, 3 meses para frente, então, nesse tempo, com certeza, o Sérgio vai analisar essas considerações que foram feitas, tá bom? Bom, passar agora para o Geraldo, né? Geraldo. Tá bom. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Rissachi, pelo convite de participar do trabalho. Né? Sérgio, primeiramente, gostaria de parabenizar pela sua apresentação. Você disse que foi professor por muito tempo, deu uma parada, atualmente não está como docente, não. Eu estou trabalhando com saneamento básico agora, né, Geraldo? Mas, de qualquer forma, você adquiriu uma boa didática, sua apresentação foi boa, tá? E, conforme a Róvia falou, nós participamos da sua qualificação, e lá nós já alertamos, né, Róvia, que o tempo seu estava muito curto para concluir o trabalho, né? Mas, de qualquer forma, eu te parabenizo por você ter conseguido colocar o trabalho como ele está, né? Mas pegando já o finalzinho da frase do Rissachi, e nós vamos ter que aproveitar agora esses 90 dias, né? E reformatar o trabalho, a Róvia foi no ponto, tá? Precisamos de ajustar o formato do trabalho, né?
digamos assim, tipo assim, não tem que... A modelagem foi feita, você até já foi elogiado a sua modelagem, né? Já teve os elogios sobre modelagem. A questão realmente é de formato, né? De colocar o trabalho, a dissertação, num formato adequado para uma dissertação de mestrado. Lembrando que ela pode correr o Brasil todo na internet e até no exterior, né? Então precisa de estar num formato adequado, né? E com isso também colocar alguns termos, algumas frases, né? Melhorar também, né? Questão das conclusões, que já foi alertada pela Daniele, pela Carróvia. Eu concordo, acho que é importante mesmo. Porque nas conclusões tem que estar, tem que estar dando fechamento no seu estudo de caso, né? Isso realmente é muito importante. Tá ok? Então, com relação às coisas mais específicas, eu tinha percebido alguns pontos que já foi comentado aqui, não faz sentido. E também eu acho que você precisa de dar uma reformatada no trabalho. Então, a gente vai ter um tempo aí para dar uma discutida e voltar novamente. Então, quando você estiver corrigindo, junto com o research, você sempre manda para mim também, para eu dar uma olhada e acompanhando, de repente eu posso ajudá-los mais, né? Ok, Geraldo. Tá. Então, mas é isso, Sérgio. Gostei o seu trabalho, é bom, é relevante, então acho que é importante a gente deixar ele no formato, tá? Conforme eu concordo com o que a Robert falou, o trabalho, quando você gera uma tabela, como você diz lá, mas é porque no Corpo Bombeiro exige isso, assim, o formato é vermelho, mas a dissertação ela tem o formato próprio da dissertação, tá? Aquela questão da figura, eu também percebi, quando você importa uma figura da norma da BNT, como diz outro, aquela taxa já está lá para dizer que não pode copiar. Mesmo que você revise, mas você consegue refazer aquela tabela. Não tem problema nenhum, refaz a tabela e diz que a fonte é da BNT. Mas numa dissertação de mestrado não deve ter uma figura, as figuras ou tabelas diretamente da BNT com a taxa. Tá? Como diz outro, isso aí seria para um trabalho lá de graduação, um trabalho de uma disciplina e tal, mas numa dissertação, num trabalho, num texto técnico científico, tá? Num artigo, numa dissertação, a gente não deve publicar nada assim com a taxa da BNT, e mesmo de outros livros. É interessante outra publicação a gente, digamos assim, refazer, né? Refazer figura. Você tem habilidade no AutoCAD, se fosse o caso, refazer um desenho, né? Quanto menos uma tabela, né? Acho que é tranquilo de refazer. Isso é importante, tá? Bom, eu vou ficar por aqui, agradeço, Research, e não desanima, e só peço que você dedique agora na gente formatar o trabalho. Tá bom, Sérgio?